Jesus nos abençoe, que a paz de Deus se faça presente com cada um de nós. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui em nosso canal, solicitar que divulguem esse canal, pois esse canal apresenta cada semana um vídeo novo, sempre com mensagens edificantes, visando o aprimoramento, a evolução íntima, né? O aprendizado, sempre à luz da doutrina espírita, para que a gente possa evoluir neste mundo de provas e expiações. O vídeo de hoje vem com o assunto doenças, tipos e como surgem. Este vídeo é baseado numa aula do curso Mediunidade Sem Preconceitos, curso esse que é ministrado todos os domingos de forma presencial lá na nossa casa espírita. Vamos iniciar esse vídeo com uma frase de Kardec. Não existem doenças e sim doentes, porque o espírito é devedor. Para a gente começar a entender isso, vamos colocar o espírito de uma forma totalmente independente das doenças. Então, são coisas completamente independentes. Então, no decorrer, né, dos slides, a gente vai compreendendo o que Kardec quis dizer com isso. Vamos iniciando entendendo o que é saúde. Saúde não significa apenas ausência de doença, mas qualidade de vida e estilo de vida saudável. Então já começa a ampliar, né, o que a gente entende por saúde. Então não é só o fato de eu não estar doente, tem mais coisas que estão agregadas, né, ao entender se eu estou com saúde. A Organização Mundial de Saúde define saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência da doença. Então vamos compreender que o físico seria o ambiente que nós estamos inseridos. Vamos entender que o mental seria o nosso relacionamento conosco mesmo, o intrapessoal. E o social seria o nosso relacionamento com as outras pessoas, o interpessoal. Então, para eu entender como saúde, além de eu não ter nenhuma doença, né, presente em mim, eu preciso ver como é que está o ambiente que eu vivo, se o ambiente que eu vivo está sadio. Eu preciso ver como é que eu estou relacionando comigo mesmo, se eu tenho conflitos internos ou não, e a que ponto estão esses conflitos, né? Porque é difícil nós não termos nenhum conflito. E o social, como é que eu me relaciono com todas as pessoas que estão inseridas no meu espaço físico, no meu ambiente físico. Então, quando eu analisar tudo isso e eu ver que eu estou bem em todos esses aspectos e âmbitos, aí eu posso entender como saúde. Será que é fácil? Então, vamos iniciar agora os tipos de doenças. Doenças físicas. As doenças físicas são meras circunstâncias ocasionais, não radicadas a vidas anteriores, são desajustes passageiros do metabolismo orgânico por efeito de abusos atuais. Então vamos imaginar que as doenças físicas são aquelas que nós vamos buscá-las. Então a gente já começa a entender aquela frase de Kardec, né? Não existe doença e sim doentes. Lembra que nós separamos o espírito da doença? Então nas doenças físicas, o que acontece? Vamos imaginar que eu vou para a academia e o meu personal fala, faça exercícios com 10 quilos. Mas eu olho para ele e falo, imagine que eu vou fazer com 10. Eu vou fazer com 20, eu sou muito mais forte, 10 é pouco para mim. Então eu vou pegar 20 quilos e vou começar a me exercitar. Então o que vai acontecer com a minha musculatura? Eu não vou estar preparado para aquilo. Então eu vou estar contraindo problemas que eu não precisaria. Por quê? Porque eu fui informado, eu fui orientado, eu fui alertado. Mas devido à minha própria teimosia, eu fui além do que eu deveria. Então eu contraí um problema para mim. Ou seja, a doença e o espírito, né? O espírito foi se encaminhou para a doença. O espírito foi em direção da doença. Vamos pegar outro aspecto aí desse delicioso lanche que nós estamos vendo nessa foto. É um lanche apetitoso, bonito, né? Se a gente começar todo dia a se alimentar dessa forma, o que é que vai acontecer? Será que tem muita gordura nesse lanche? Será que tem excesso de algumas coisas que podem fazer mal para nós? E será que nós sabemos disso? Então, mais uma vez, o que aconteceu? O ser foi em busca da doença. O espírito foi até a doença, que são separados. Então, a gente já começa a entender um pouquinho melhor ainda. Não existe doença, existe doentes. Porque nós não precisaríamos ir até ela. Mas nós vamos porque nós queremos.
A disfunção orgânica é um estado que poderíamos chamar de estado alterado de qualquer órgão por apresentar uma doença. São distúrbios provocados por algum excesso de esforço, exagero alimentar, acidente, contaminação bacteriana, virótica, etc., criando uma indisposição. A indisposição orgânica pode ser curada pela medicina material. Então, as doenças físicas são aquelas que vêm de fora para dentro. Por quê? Porque eu fui buscar, de alguma forma, alguma contrariedade ao meu estado normal e natural. Então, eu fui buscar alguma coisa que me fez mal. Depois eu vou ter como buscar a cura para ela, sim, mas é uma doença contraída pela minha falta de atenção e muitas vezes pela minha teimosia. Depois nós vamos entender um pouquinho sobre as doenças espirituais. Todas as doenças de origem espiritual têm a sua causa no perispírito, que, impressionando o corpo físico, lhe transfere essa mesma doença. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de maus pensamentos ou encarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não forem drenadas. Então vamos imaginar que em determinada vida passada eu não cuidei muito de mim. Eu contraí aquelas doenças físicas que nós vimos no slide anterior e de repente eu me alimentei de uma forma exagerada, ou vamos até num ponto mais específico. Eu fiz uso de alguma substância que afetou muito um dos meus órgãos. Vamos imaginar que eu fui um fumante. Eu fiz com que os meus pulmões fossem sobrecarregados com substâncias que fizeram muito mal a eles. Vamos imaginar que naquela vida eu desencarnei por um problema no meu pulmão. Então vamos entender que esse problema no meu pulmão, ele não morreu com o corpo físico. Por quê? Porque nós temos um perispírito. Então, tudo que eu fiz com o meu físico foi num processo como se fosse uma filtragem, passando para os meus outros corpos. Então, passou para o meu perispírito. Então, o meu órgão perispiritual, podemos dizer assim, ficou com essa informação. E nos nossos corpos, no nosso perispírito, nós temos um corpo chamado causal, onde ele traz todas as nossas informações, todos os nossos arquivos. Então, numa outra encarnação, esse corpo vai trazer essa informação de que o meu pulmão ele precisa ser recuperado. E como que vai ser feita essa recuperação? Através do meu corpo físico. Então, o meu perispírito traz essa informação, eu vou passar por esse problema na minha vivência física e aí eu vou cuidar. Quando eu cuidar desse problema na vivência física, daí vai ser de fora para dentro. Aí eu vou curar o meu perispírito. Então, as doenças espirituais são aquelas doenças que eu trago essa informação comigo, porque eu trouxe de uma outra vida. A cada reencarnação, trazemos já ao nascer os efeitos das energias nocivas presentes em nosso perispírito e que se agravam à medida que na reencarnação atual acumulamos mais energia negativa. Então eu posso pegar essa informação, piorar ela ainda, ou eu posso melhorar. Então na nossa realidade, o que é? As nossas doenças, a gente começa a fazer com que elas sirvam de orientação para nós entendermos que precisamos mudar em algo, precisamos melhorar em algo. E nós trazemos também as doenças atraídas ou simbióticas. Uma criatura colérica, vibrando sempre maldades e pestilências, gera uma simbiose energética que pela via fluídica nos causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito que está imantado energeticamente em nós, provocando a sensação de que a doença está em nós, pois sentimos todos os sintomas que ele sente, aí vamos ao médico e ele nada encontra. Então vamos imaginar que nós somos muito negativos. Estamos num momento de muita cólera, de muita raiva, de muito ódio, né? Vamos usar até a palavra ódio, que é uma palavra bem forte. Nós entendemos que os nossos pensamentos são vibrações e são frequências. Então, quando eu estou nessa faixa de frequência, eu vou atingir o quê? Uma onda mental dessa frequência. Então, vamos imaginar que eu estou numa faixa do ódio e eu atinjo essa onda do ódio. E, de repente, algum espírito que também está nessa onda se afiniza comigo, né? Porque nós estamos juntos praticamente. Ele se afiniza comigo e eu começo a entrar num estado de simbiose com ele. Nós estamos praticamente juntos, nas mesmas vibrações. E esse espírito, ele traz informações perispiríticas de doença, né, de estado assim emocional conturbado, perturbado, dores até.
como eu estou nessa simbiose, eu começo a sentir as mesmas coisas que ele sente. Aí eu vou no médico, eu procuro informações, eu faço exames, e eu não consigo encontrar nada, né? Os médicos falam, você não tem nada, você não tem nada. Porque na realidade, essas doenças não são minhas, elas são atraídas ou simbióticas, porque a minha faixa de pensamento está atraindo para mim coisas negativas. Olha, consultar a obra de André Luiz e Missionários da Luz, no capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico, sobre bacilos psíquicos, e o capítulo 4, Vampirismo, bacilos, e o 14, Passem nuvens escuras. Então essas doenças também são atraídas, né? Veja que nos 3 momentos, quando nós voltarmos naquela ideia de Kardec entre espírito e doença, nós sempre que estamos indo em direção à doença. A doença não tem como vir em direção a nós. Nós é que vamos em direção à doença. Por isso que não existe doença, existem doentes. O que é uma doença? Esse é um livro muito interessante da Barbara Brennan. Barbara Brennan, ela era uma cientista da NASA, que de repente ela se descobriu curadora e começou a estudar centros de força, começou a estudar as energias, e hoje ela cura as pessoas com as mãos. A curadora norte-americana Barbara Brennan, na sua obra Mãos de Luz, nos apresenta um raciocínio muito interessante. Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você, que lhe diz que você não tem amado quem você é, nem ser tratado com carinho a fim de ser quem você é. Então, o que ela diz com isso? A doença é um recado. Então, se você está passando por algum momento, presta atenção nesse recado e começa a olhar mais para você. Começa a colocar amor nas coisas que você vê e principalmente com você. Porque toda doença, ela tem uma informação, e se essa informação for entendida e colocada em prática, né, os mecanismos para a gente poder superá-la, com certeza nós vamos evoluir em vários sentidos. Combate às doenças, a doutrina espírita não prega o conformismo, portanto é lícito procurar a medicina terrena, que pode aliviar as dores e curar onde for permitido. Então nós estamos doentes, nós precisamos em busca dos médicos, né? Quem cuida do corpo físico são os médicos. Então os médicos, eles são muito importantes nas nossas vidas, nós precisamos muito dos médicos. E fluidoterapia e os medicamentos alopáticos. Quando iniciamos um tratamento com fluidoterapia na casa espírita, se estivermos tomando medicamentos alopáticos sob orientação médica, não devemos abandoná-los. A fluidoterapia irá agir nas causas da doença, os medicamentos alopáticos nos efeitos. A fluidoterapia irá ajudar na eficiência dos medicamentos alopáticos. Então nós nunca devemos parar de tomar os medicamentos. Os medicamentos, eles existem para nos auxiliar e para nos ajudar. E nós sempre temos que manter os nossos pensamentos muito positivos para nós ajudarmos esses medicamentos, né, a agirem de uma forma mais efetiva e mais eficaz, porque nós estamos aqui em aprendizado. Então tudo isso que nós estamos passando nada mais são do que lições de vida. Agradeço e uma ótima semana a todos.